Olá pessoal, bem-vindos aí, Leonardo falando mais uma aula para vocês aí de genética e genômica aplicada a vetores. E na aula de hoje eu vou estar focando em como fazer as filogenias e como interpretar as filogenias, tá? Mais uma vez, isso aqui é uma aula básica, tá? Não é um curso de evolução, não é um curso de filogenia, mas é para vocês terem uma ideia e a partir daí, né, se aprofundarem mais. Essa parte faz aula de outras duas aulas que vocês já devem ter assistido, sendo que eu já tenho alguns conceitos que eu já mencionei aqui e eu vou reforçar para vocês, ok? Então vamos lá para a aula de filogenética. Aí. Então a filogenética, ela é a ciência, né, que estuda, que tenta estimar o passado evolutivo. No caso aqui, a gente vai estar falando mais de filogenia molecular, com base na comparação de sequências do DNA ou proteínas. Tá? A filogenética tradicional claramente usava características morfológicas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como que eram essas características morfológicas, o uso delas, tá? Ainda tem muita gente hoje, né, dos taxonomistas que gostam de usar as características morfológicas, mas já assim com sequenciamento de DNA, já tem aí uns 20 anos que quem estuda evolução tem dado preferência para utilizar a sequência de DNA ou a sequência de aminoácidos das proteínas, dos genes aí. E como eu já falei em outras aulas, a gente pode usar tanto sequências codificantes, né, aquelas sequências que viram genes realmente, como sequências não codificantes. E pode ser sequências as codificantes podem ser genes mitocondriais, não mitocondriais. Cada um tem suas vantagens. Isso está na primeira aula que eu gravei aí. Então, vamos falar de alguns conceitos aí. A árvore filogenética, né? O que é uma árvore filogenética? Então, ela é um diagrama que representa as relações evolutivas entre os organismos, né? Então, as árvores filogenéticas, elas sempre são uma hipótese. É importante, eu vou ressaltar isso várias vezes na aula, né? A questão da hipótese. Sempre que a gente faz filogenia, é importante ter uma hipótese na nossa cabeça. Que hipótese que nós estamos testando? Né? Assim, geralmente a gente quer pegar um grupo de espécies ou um grupo de genes e a gente quer testar como que esses genes se relacionam. E a gente tem uma hipótese se eles se relacionam mais com o grupo A, ou com o grupo B, ou com o grupo C. Tá? E a árvore filogenética é o que vai nos direcionar a gente dizer qual é a hipótese mais provável de estar correta, ou se a gente aceita a nossa hipótese ou não aceita a nossa hipótese. Tá? O padrão de ramificação de uma árvore filogenética ela reflete como que as espécies ou outros grupos, quando a gente está estudando genes, né, evoluíram de uma série de ancestrais comuns. Nas árvores, né, filogenéticas que a gente faz, duas espécies estão mais relacionadas, ou dois genes estão mais relacionados, ou duas populações, se tiverem um ancestral comum mais recente e menos relacionadas se tiverem um ancestral comum menos recente. E por fim, as árvores filogenéticas elas podem ser desenhadas de vários estilos, tá, equivalentes. Girar uma árvore em torno dos seus pontos geralmente não altera a informação que a gente interpreta ela. Eu vou dar alguns exemplos aí desses conceitos mais para frente. Tá? Então, primeiro, a questão da topologia da árvore. A topologia geralmente é o que a gente vai estar analisando numa árvore. A topologia dela é como que as espécies estão se relacionando. E é importante que a gente vai fazer uma árvore, a gente pode, às vezes, tem gente que fala para mim, professor, eu rodei o programa aqui e dei uma topologia, e quando eu rodei o mesmo programa com as mesmas sequências, com os mesmos dados, a topologia ficou diferente, tá? Né? Com os mesmos parâmetros e tal. E quando você vai analisar, na verdade, a topologia ela não está diferente, é só o jeito da árvore que está diferente, mas a topologia é como que elas estão ali se mostrando, né? Então aqui, ó, essas árvores aqui em cima, todas elas têm a mesma topologia, porque todas elas, A e B, estão relacionadas, tá? Mais relacionadas aqui, ó, A e B, ok? Todas elas, A e B, agrupam mais próximos do que com C, B com C ou A com C. Já aqui embaixo, nós temos árvores que estas sim têm topologias diferentes, porque em uma delas o A está relacionado com B, em a outra o A está relacionado com B, com C, e na terceira o A está fora, né? B e C é que estão mais relacionados. Aqui sim nós temos topologias diferentes. E uma coisa importante para vocês aprenderem quando a gente fala de filogenética é que dependendo de como a gente alinha sequências, né? Como que a gente trata sequências, como que a gente escolhe os parâmetros,
o método de análise que a gente escolhe, tudo isso pode acabar gerando topologias diferentes, tá? De fato, daí podem realmente acontecer topologias diferentes porque você mudou uma coisa ou outra aí na sua análise. E é importante que, lá para frente eu vou falar, né, dos métodos de análise, a gente sempre utilizar mais de um método de análise, e se os dois métodos derem árvores com topologias iguais, beleza, é o que a gente vai usar, né, porque daí corrobora nossos dados. Mas se eles derem topologias diferentes, é importante a gente investigar por que nós estamos tendo topologias diferentes aí nas nossas relações evolutivas. Ok? Né? Agora, os ramos. Então, nós temos uma árvore, a árvore é composta de ramos. Tá? E é comum, quando a gente apresenta a árvore, elas terem ramos que não são do mesmo tamanho, não são do mesmo comprimento. Né? Então, aqui nessa árvore nós temos exemplos. Né? Nós temos aqui um ramo muito longo, ramos bem mais curtos, ramos intermediários. O que é isso? Tá? E a preferência quando você faz uma filogenia é você deixar as árvores com os ramos originais, né? Ou seja, esses ramos de tamanho diferente. Tem opções de você pegar e condensar a árvore e deixar elas com os ramos todos idênticos e todos iguais. Isso não é desejável, porque o tamanho do ramo representa o quanto de divergência, né, o quanto de mutações, o quanto de pontos diferentes nós temos naquela espécie em relação às outras. Tá? Então, os ramos, geralmente, eles vêm aqui com o dado, né, que são as substituições por sítio. No caso aqui, se a gente estiver usando o nucleotídeo, é substituições por nucleotídeo que acontecem. Se estiver usando aminoácido, são substituições por aminoácido. Tá? Daqui eu estou dando um exemplo aqui, né? A amostra A e a amostra B. Nós temos aqui 10 nucleotídeos nessa sequenciazinha exemplo aqui e temos uma substituição, ou seja, é uma substituição em 10. Então, na análise dessas sequências aqui, né, na comparação delas, nós temos 0,1 substituições por sítio, 1 dividido por 10. Tá? Aqui o meu vídeo, né, ele está em cima aqui, mas no PDF vocês vão poder ler, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter aqui quando nós temos ramos longos ou muito longos? É uma questão estatística, tá? Então, nós temos 4 nucleotídeos possíveis. Quando é aminoácido, nós temos 21 aminoácidos. Então, daí, aqui eu estou falando para nucleotídeo, tá? Esse cuidado aqui. Se for aminoácidos, você tem que fazer aí o cálculo para 21, né? Mas aqui nós temos 4 nucleotídeos, tá? Então, sempre tem a chance, né, de... se você pode ter uma substituição, duas, né? Então, o A pode ser substituído por T, C ou G. Ou até mesmo, né, você pode ter o C e depois ser substituído por A de novo. Tá? Então, você pode ter 3 substituições no geral. Né? Normalmente, você vai ter 3 substituições no máximo. Você vai conseguir identificar 3 substituições por sítio. O A, você consegue identificar somente se ele for substituído por T, C ou G. Então, se no cálculo você identifica ramos que têm mais do que 3 substituições por sítio, agora você não tem mais confiabilidade nesse dado de substituições, porque você pode ter retorno de substituições, né? Então tem coisas aí estranhas. Leonardo, mas como é que vai identificar? Se você só identifica 3, como é que vai dar 3? Isso aqui é um cálculo que é feito, tá, gente? De porcentagem. Então, na tua porcentagem pode acabar saindo mais do que 3, né? Aqui, ó, né, se eu tivesse a substituição em todos eles, né, vamos supor que todos não dá, que daí você não faria o alinhamento, mas vamos supor que você encontrasse 5 substituições, né? Bom, ainda assim daria menos, né? Daria 0,5 substituições por sítio aí. Então, é preciso tomar cuidado aí quando você vê ramos muito longos, né? Se você pegar 3, pode acontecer, é raro de acontecer, mas pode acontecer, e daí você vai ficar assim, o cabreiro, tem alguma coisa estranha aí, tem coisa errada, não dá para confiar nas substituições desses ramos que são muito longos, né? Tipo, isso aqui é um ramo muito longo, a gente já fica meio achando estranho isso aqui numa análise, tá? E por isso que é importante ter os ramos, porque a gente sabe agora assim, como é que as espécies estão evoluindo, ok? Agora, os nodos, né? Então, as árvores têm a topologia delas básica, daí tem os ramos com seus tamanhos e nós temos os nodos, tá? Então, nós temos as pontas dos nodos, é onde estão as nossas amostras, ou nossas, né, que são populações, espécies ou genes
estão lá nas pontas dos nodos. E daí nós temos os nodos internos, que é onde nós temos a separação. Vamos supor que aqui a gente tivesse espécies, né? Então, esse nodo aqui que eu marquei, ele é o marco ancestral comum da espécie A e da espécie B, ou o ponto em que a espécie A e a espécie B se especiaram, tá? E tem como a gente fazer, na disciplina não vou entrar em detalhes aqui, mas tem como a gente fazer cálculos para saber quanto tempo de isso aconteceu, tá? É mais ou menos assim, né? Se você sabe quantas substituições você tem por sítio aqui nesse ramo, e você tem alguns relógios moleculares, marcações de fósseis e coisa assim, você consegue saber quantas mutações você tem a cada 1.000.000 de anos. E daí com isso você calcula o tempo para cada um desses nodos aqui. E nós temos aqui, né, sempre a raiz, tá? E a raiz aqui agora vem um ponto importante, tá? O enraizamento da árvore é uma coisa que a gente escolhe. Então a árvore ela é feita e depois a gente vai lá e diz, olha, essa espécie aqui, a E, é o ancestral, é a espécie ancestral não, é a espécie mais distante. Então esse ponto aqui é a raiz de todas as espécies que estão sendo comparadas, tá? Eu vou lá e aponto isso aqui na árvore onde é que é. E ela vai mudar a topologia da árvore baseado no que a gente está dizendo ser a raiz dela, tá? Então a gente só deve fazer o enraizamento se você tem certeza de quem é o grupo externo, tá? Então aqui eu tenho certeza que o E é o grupo externo, beleza, eu vou lá e boto isso aqui como raiz. Vamos supor que eu tivesse certeza que o C é o grupo externo, tá? Eu vou lá e coloco o C como raiz, e daí ela vai mudar completamente a topologia da árvore, tá? Então, antes da gente fazer um estudo filogenético, a gente tem que escolher muito bem quem vai ser o nosso grupo externo. E a gente tem que ter certeza que aquele grupo externo é um grupo externo mesmo, tá? Em vetores. Eu vou fazer uma filogenia de mosquitos. Mosquitos são díptera, tá? Eu posso escolher como grupo externo moscas que são do mesmo grupo, são dípteros também, mas estão externos a mosquitos, né? Moscas são braquícera, enquanto mosquitos são nematócera. Se eu quiser ter mais certeza ainda, assim, né? Eu não quero gerar nenhuma confusão aqui, porque às vezes eu posso pegar um animal no campo, classificar como mosquito e ele não ser mosquito, tá? Então eu posso pegar como grupo externo então um coleóptero, e daí sim é grupo externo de díptera com certeza. Eu estou estudando, fazendo filogenia de insetos, eu pego como grupo externo um aracnídeo. Eu estou fazendo filogenia de invertebrados, eu posso pegar grupo externo um vertebrado. Tá? Então tem que ter muita certeza de quem é o grupo externo. E a gente escolhe isso na hora, antes de fazer todo o planejamento experimental, já na hora de fazer o projeto. E se não tiver certeza de quem é o grupo externo, ou eu não tenho um bom grupo externo, ou o grupo externo é muito distante, né, os dados que eu tenho para grupo externo é muito distante e pode causar problema, eu posso fazer meus estudos sem grupo externo. Só daí eu não posso enraizar a árvore, tá? As árvores também, quando a gente faz a árvore filogenética, nós também temos um dado que é o dado de confiança. Então, qual é a confiança? Né? A gente chama de bootstrap. Oi, arrisquei aqui em cima. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então, a gente chama de bootstrap, ok? Que é o valor de confiança de como dois grupos, né, dois exemplares foram agrupados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100% de confiança de que C e D são mais próximos do que qualquer outro arranjo que tem aqui, tá? E eu posso dizer com 85% de confiança que A, B, C e D formam um grupo coeso, tá? Ou com 63%. Muita gente pergunta para mim, professor, mas qual é o bootstrap que a gente usa então para aceitar esta confiança? Olha, vai variar muito do que você está avaliando aí, mas o padrão, tá? O padrão aceitável é 50. Aqui nesse exemplo aqui dessa árvore, né, eles até colocam somente aqui acima de 85, 63, porque você pode botar a confiança como uma estrelinha, tá? Ou como valor integral aqui. O ideal é o valor integral, tá? Não é nem valor relativo, é o valor integral, né? Em porcentagem, tá? E você botar o valor para todas elas, tá? Existem alguns casos em que você pode colapsar as árvores, né? Então, olha, eu quero que mostre somente ramos bem definidos, com mais de 50%. E aqueles que não são bem definidos vão ficar num sistema ali de
né, em que, vou dar um exemplo aqui de desenho, né? Você tem aqui uma árvore com um ramo bem definido, e daí você tem aqui um outro ramo bem definido, tá? E daí agora você tem aqui de repente um ramo que tem 3 assim, ó, porque o valor de bootstrap não era mais do que 50%. Tá? Então você não consegue saber, aqui no caso, daí você não consegue saber a relação, se essa espécie é mais relacionada com essa ou com essa. Você disse que a relação delas é igual. Tá? Então ter o valor de bootstrap é muito importante para a gente poder interpretar as árvores. Tá? E existem várias abordagens para a gente estimar aqui esse valor de bootstrap. Tá? Então, tem o cálculo de bootstrap, daí quando você vai fazer um método, ele pergunta lá, como é que você quer que eu calcule aqui isso daí? Daí você pode escolher lá, bootstrap, você pode escolher likelihood, e no caso de análise bayesiana, eles utilizam uma outra abordagem, que a abordagem bayesiana é baseada em quantas simulações deram parecidos com a tua hipótese. Você parte de uma hipótese, e daí ele faz várias árvores, várias simulações, e ele vê quantas simulações são mais parecidas com a tua hipótese ou mais diferentes da tua hipótese, e é a partir dali que ele vai calcular isso aí, ok? Agora vamos lá, como é que a gente, passando pelos conceitos, como é que a gente constrói a árvore, afinal de contas, tá? Uma árvore filogenética. Então as árvores filogenéticas, eu já botei lá nelas, representam hipóteses sobre as relações evolutivas entre um grupo de organismos ou genes. Uma árvore filogenética, ela pode ser... Deixa eu pegar aqui o pointer, meu mouse está ruim. Pointer, pronto. Uma árvore filogenética ela pode ser construída usando características morfológicas, como forma de corpo, características bioquímicas. Hoje não se faz mais, tá? Mas vocês podem encontrar artigos antigos onde utiliza características bioquímicas. Características comportamentais é muito raro porque é muito subjetivo. E características moleculares, que é o DNA ou os aminoácidos, tá? Ao construir uma árvore, organizamos as espécies em grupos aninhados com base, né, agrupados, né, com base em características derivadas compartilhadas. Tá? Então, a gente vai ver similaridades, né, que são características compartilhadas e são diferentes do ancestral do grupo. Tá? E as sequências de genes ou proteínas podem ser comparadas entre as espécies e usados para construir as árvores filogenéticas. Tá? As espécies intimamente relacionadas normalmente têm poucas diferenças de sequências, enquanto que as espécies menos relacionadas tendem a ter mais diferenças. Vamos olhar cada um desses exemplos aí. Então vamos olhar aqui assim, ó, né, construindo uma árvore aqui usando características morfológicas e características moleculares. Deixa eu pegar de novo aqui a caneta para a gente alinhar. Então vou usar primeiro aqui, vamos olhar aqui primeiro essa tabela desse lado aqui, né, que tem as características morfológicas. Para vocês verem, entenderem, acho que é mais fácil vocês entenderem a lógica da questão. Tá? Aqui eu peguei lampreia, rato, bem-te-vi, jacaré e tubarão, né? 5 organismos bem diferentes aí. E eu peguei 5 características, tá? Para ser bem simples. Pulmão, mandíbula, penas, pelos e moela. Né? Então, quem tem a presença ou a ausência dessas características. Então, aqui é bem básico, é computar presença ou ausência, né? Então, isso aqui a gente aprende na graduação, fazendo cladogramas, geralmente nas disciplinas de zoologia. Tá? Então, aqui a lampreia não tem nenhuma dessas características. O rato, né, tem pulmão, tem mandíbula, tem pelos, mas não tem pena. Então, a gente vai dar um mais ou menos para cada um desses caracteres aí, ok? E depois, a gente vai ver como que esses organismos se arranjam. Vou dar um exemplo lá mais a seguir. Mas olhando aqui basicamente, né, o que a gente veria aqui, por exemplo, o jacaré e bem-te-vi tem 1, 2, 3, 4 características em comum. São os que mais têm características em comum. Então você pega e junta bem-te-vi e jacaré num grupo só. Tá? E você vai fazendo isso para fazer as análises aqui. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente parte assim, quem é o ancestral comum desses aqui? Tá? A gente já sabe, tem evidências de que é a lampreia. Mas se a gente não tem evidências, a gente coloca aquele organismo que não tem nenhuma das características, tá? É o mais plesiomórfico, né? Esse é o nome, o mais plesiomórfico, é o que não tem nenhuma das características, tá? Enquanto que os outros têm, né, algumas das características, eles são mais derivados, tá? Então, mesmo se eu soubesse que a lampreia não é um ancestral comum, eu botaria ela como ancestral comum por não ter nenhuma dessas características aí.
E daí agora a gente vai avaliando aqui as características aqui. Daí, por exemplo, mandíbula, né? Então nós temos aqui 4 organismos que têm mandíbula. Então é um caractere derivado, tá? Depois, pulmão. Nós temos 3 organismos que têm pulmão, tá aqui, né? É o segundo caractere mais derivado, daí tubarão sai fora. Daí agora vem a moela, nós temos aqui 2 organismos que têm moela, e vai aqui, né? Então é assim que a gente vai construir. Quando a gente usa características moleculares, a ideia é similar, tá? Não é igual, porque a gente não usa essa questão de plesiomórfico derivado tão bem, é exatamente igual, na verdade, não é que não usa tão bem, não usa exatamente igual, até porque cada nucleotídeo você pode ter 4 informações diferentes, não é só mais ou menos. Aqui você tem, né, um sistema, esqueci o nome disso aqui em computador, como é que binário, tá? Aqui você tem um sistema binário, tem ou não tem. No nucleotídeo não é um sistema binário, é um sistema quaternário, tá? Você tem aqui o A, mas você pode ter, e o A pode ser a característica ancestral, mas você pode ter G, C ou T como caracteres derivados. Para simplificar esse entendimento aqui, eu mantive mais ou menos um sistema binário aqui, tá? Então, você tem aqui, né, o DNA da lampreia, o sítio 1, sítio 2, sítio 3, sítio 4, sítio 5. Aqui eu fiz o alinhamento diferente do que a gente vê normalmente, tá? Porque eu queria poder comparar uma tabela com a outra, tá? E daí tem aqui a lampreia, tem a sequência A, A, C, G, T. Daí vem lá o rato, tem a sequência G, T, C, A, T, né? E o bem-te-vi, G, T, T, G, C. E daí você vai comparando aqui, né? Isso aqui está o alinhamento, vai comparando quais são da mesma forma, né? O que que eles têm igual, tá? E o que que eles têm diferente. No caso aqui o bem-te-vi tem pena e nenhum outro tem pena, ok? Tá? E aqui, daí como é que é importante uma coisa salientar, né? Se a gente analisar bem, existem várias ambiguidades aqui. Afinal de contas, qual é o caractere plesiomórfico e qual é o derivado? Então, se a gente pensar assim, né? Tipo, aqui tem um A e todos os outros organismos têm T. De novo eu risquei em cima, tá? Não liguem para isso, eu tenho T. Alguém poderia pensar, por parcimônia, que é mais fácil o T ser a característica ancestral e o A ser o derivado, tá? É uma coisa muito comum que a gente usa na filogenética, né? A parcimônia. É o que exige menos explicação ou menos mutações. Só que aqui, se você coloca a lampreia como ancestral, daí você tem também só uma mudança. Então, você tem uma mudança independente do que você faz, tá? A mesma coisa aqui, ó, nesse sítio 3, você tem uma mudança aqui no bem-te-vi e o resto é tudo igual, tá? Daí por isso que quando você vai enraizar lá e você fala assim, olha, a lampreia é o mais ancestral. Daí é que você vai conseguir resolver melhor essas ambiguidades, ou quem é mais derivado e quem é menos derivado, tá? Como é que a árvore geralmente é construída, né? Então é feito o alinhamento e o método mais simples de ser feito é o que a gente chama de matriz de distância, tá? Então aqui, ó, eu peguei a mesma tabela lá da coisa anterior, mais uma vez, aqui o alinhamento ele não está no padrão normal, né? Que seria, ao contrário, ele tá nesse sentido aqui, né? O alinhamento, tá? Não é o comum que a gente vê, tá? Mas vamos lá para fazer a interpretação. Como é que é feito, tá, a matriz de distância? É basicamente você vê o quanto de similaridade existe entre dois indivíduos da tua amostra, tá? Então você vai fazer isso para todo mundo. Então vou lá, lampreia com lampreia. Isso aqui não conta porque obviamente é idêntico, né? Lampreia com lampreia é 100% idêntico. E daí a lampreia com rato, qual é a similaridade? Aqui deu 40%. Onde é que está esses 40%? Vamos lá, rato com lampreia, né? Rato com lampreia. Vamos ver se eu fiz certo isso aqui, né? Aqui não é idêntico, aqui não é idêntico. 2 sítios idênticos. 2 sítios em 5 é 40%, tá? Lampreia com bem-te-vi, né? Daí você vai calcular lá, só tem um sítio igual entre lampreia e bem-te-vi, que é esse aqui, ó, o sítio 4, dá 20%. Então você calcula isso para cada um deles. E depois você vai calcular agora rato com bem-te-vi, rato com jacaré, rato com tubarão, bem-te-vi com jacaré, bem-te-vi com tubarão, jacaré com tubarão e assim vai, tá?
Então você tem uma matriz de distância. Agora você vai pegar os valores aqui e vai começar a agrupar por quem é mais próximo. Você vai identificar quem são os valores mais altos. Opa, então tubarão e lampreia fazem um grupo. E daí você vai lá, né? Lampreia e tubarão, um grupo com 80% de similaridade. Bem-te-vi e jacaré também fazem um grupo com 80% de similaridade, tá? Agora vem a questão, tá, e o rato? Onde é que o rato entra aqui nessa história, tá? O rato, se vocês forem ver, ele tem 60% de similaridade com o jacaré, né, lá embaixo, e 60% de similaridade com o tubarão, tá? Então, o rato, você colocaria o ramo do rato aonde? Aqui ou aqui, tá? Né? Então, o rato vai fazer um ramo com bem-te-vi, jacaré e o rato, ou vai fazer um ramo com lampreia, tubarão e rato, tá? Aqui nós temos informações ambíguas, tá? E nesse caso aqui, nesse exemplo, seria difícil de estabelecer como resolver isso, né? Porque uma metodologia de fazer é você comparar os outros, tá? Então, calma aí. Vamos ver o rato, ele se dá bem com o jacaré e com o bem-te-vi, né? O rato tem 0,4% com bem-te-vi. Bom, talvez aqui o rato caia melhor aqui desse lado. Mas aqui eu fiz errado, tá? Não, bem-te-vi e rato é 0,4%, é isso mesmo, tá? E o rato com o tubarão tá aqui, jacaré tá aqui, o rato com a lampreia, tá? O rato com a lampreia vai dar 0,4% também. Daí já não dá um desempate. Se você tivesse um que é mais próximo do outro, você desempataria. A terceira forma de desempatar é você ver quantos caracteres tem iguais aqui, né? Então, rato tem 3 caracteres iguais no grupo do bem-te-vi e jacaré. Só que também o rato tem 3 caracteres iguais aqui, ó, no grupo, né? Que daí no caso vai fazer aqui assim, ó, da lampreia e do tubarão, tá? Ou seja, baseado nisso aqui, o rato tanto faz ele estar numa ou na outra árvore. Você tem 2 árvores que são completamente compatíveis. E daí vai de você fazer sentido ou não, porque a gente sabe de outras coisas, né? Então, não, calma aí, a gente sabe, o rato ele é pulmonado, então o rato vai ficar aqui dentro. E daí você escolhe essa árvore aqui, que é a mais provável. É claro que essas ambiguidades podem acontecer, mas quando a gente utiliza, né, genes com 300 nucleotídeos e junta vários genes e consegue 5.000 nucleotídeos de sequência, essas ambiguidades vai diminuindo. Então, quanto mais sequências você tem, menos ambiguidades você vai ter na tua resposta final, tá? Facilitando resolver, né, algumas soluções aí, tá bom? Tá? Né, é o que eu coloquei aqui, né? Então, são necessárias mais espécies ou mais sítios. Se você colocasse mais espécies aqui de vertebrados pulmonados, né, e coisa assim, talvez você resolvesse melhor essa situação, tá? Agora vem uma pergunta, e aí? Mas quando a gente vai fazer o alinhamento, né, na análise molecular, a gente usa a sequência de nucleotídeo ou a sequência de proteína? E isso tem a ver com as aulas anteriores que eu já falei, né, do nucleotídeo versus proteína, a questão de existir o códon, o nosso DNA, né, ter o sistema de códon degenerado para codificar aminoácidos. Então, nós temos aqui, né, a leucina, por exemplo. Existem 6 códons que podem determinar a leucina. A mesma coisa para a arginina, né? Tem 6 códons que podem determinar a arginina. Então, você pode ter mutações aqui, ó, né? Você pode ter CTT, ou CTC, CTA, ou CTG, e tudo isso da leucina. Então, você pode ter mutações no nucleotídeo, que vai criar variação, que você quer ver a variação para poder determinar as relações, e não vai ter variação nos aminoácidos, tá? Só que daí alguém pode pensar, então o nucleotídeo é sempre melhor? Não, não é sempre melhor. Porque dependendo da distância que você tem entre as espécies, você pode ter variação demais daí dos nucleotídeos. E você não consegue mais ver. Então aqui, ó, um exemplo, né? Vamos pegar aqui, né, espécies próximas. Essa proteína aqui, André. Eu já usei ela várias vezes, eu gosto dela porque tem os 5 aminoácidos aqui e dá para dar muitos exemplos de mutações aqui, tá?
Então, espécies próximas. Se você usa a sequência de proteína, você não vai encontrar nada de substituição aqui e você não consegue definir qual é a relação entre as espécies, se elas são próximas ou não, né, o quão próximas elas são. Mas se você usa a sequência de nucleotídeo, você tem lá 1, 2, 3 substituições, tá? E daí, claro, né, vão ter mais espécies aqui para você ver as relações entre elas, tá? Já em espécies distantes, tá, você já começa a observar substituições a nível de proteína. Aqui tem 2 substituições. Mas quando você vai analisar nucleotídeo, você acaba tendo muitas substituições. E aqui são 7 substituições a nível de nucleotídeo. Tá? Aqui, André, é uma proteína pequenininha, né? Imagina uma proteína grande. Tá? Você pode ter uma quantidade absurda de substituições ao ponto de você nem conseguir alinhar essas sequências. Tá? Então, dependendo da sua pergunta, você vai escolher nucleotídeo ou vai escolher proteína. Eu quero resolver relações entre espécies. No caso de relações entre espécies, usar a sequência de aminoácidos provavelmente vai ser o mais adequado. Tá? Se eu quero resolver populações, ou seja, são indivíduos da mesma espécie, provavelmente nucleotídeos vai ser mais adequado. Tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Além de valer isso para espécies próximas ou espécies distantes, também vale para genes de evolução lenta ou genes de evolução rápida, né? Tipo, genes mitocondriais caem nessa classe aqui. Genes nucleares podem cair aqui. E daí tem os genes de evolução ultra rápida que vão cair aqui e daí ferrou tudo dependendo da sua pergunta, tá? Daí você vai usar genes de evolução ultra rápida se você está analisando, por exemplo, populações, espécies que podem se originar por partenogênese, por clonagem. Então você vai querer genes de evolução ultra rápida ou até mesmo regiões não codificantes, né? Quando você tem indivíduos que se multiplicam por clonagem, como protozoários, né? Muitos protozoários, bactérias, tá? Você não vai estar querendo utilizar aminoácido de jeito nenhum. Você vai ter querendo utilizar regiões de nucleotídeos de genes de evolução muito rápida. Tá? E como é que o alinhamento é feito? Tá? Hoje nós temos 2 programas para fazer alinhamento. Tem o Clustal, que é o primeiro que existiu, o que mais se utiliza hoje é o Muscle. Tá? Como é que funciona o algoritmo desses programas, basicamente? Eles não fazem um alinhamento pegando todas as sequências que você tem e vai começar a procurar ali quem alinha com quem, assim, detalhadamente. O programa ele funciona em 2 etapas. A primeira etapa, ele faz uma busca, assim, um olhar geralzão sobre as sequências e ele identifica rapidamente quem ele identifica que é mais próximo do outro. Tá? Então ele faz essa análise rápida e ele vai identificar quem é mais próximo de quem. E baseado em quem é mais próximo de quem, ele constrói uma árvore, que é uma árvore guia. E se quem está acostumado a fazer alinhamento do Clustal no EBI, né, que é um site que faz alinhamento Clustal, e o Muscle também no EBI, geralmente vê que ele faz um alinhamento e ele dá no final uma resposta a uma árvore. Tem gente que acha que aquilo é uma árvore filogenética. Não, aquilo não é uma árvore filogenética, aquilo lá é uma árvore guia. Tá? Então ele fez análise básica, ele viu quem é mais próximo de quem e ele construiu uma árvore guia. E agora, com base nessa árvore guia, ele vai fazer o alinhamento refinado das sequências. Então, primeiro aqui, né, um exemplo, isso aqui eu peguei de um artigo de 2003 do Trends in Genetics, que é excelente, que é eu vou dar para vocês podem buscar aí para ler. Ele ensina, né, é quase que um tutorial de filogenética, tá? E daí, como é que funciona aqui, né? Então ele vai pegar assim, opa, A e B estão relacionados. Então, primeiro ele vai fazer um alinhamento do A e o B, tá? Ele faz o alinhamento do A e B todo detalhado, refinado, vê onde é que tem gaps, onde é que alinha, onde é que não alinha e tal, e guarda esse alinhamento. Daí agora, ele faz um alinhamento de E com F. E também daí ele faz um alinhamento de I com J, ok? Daí agora, A e B, ele trata como se fosse uma coisa só. O que ele criou de gaps em A e B, o que ele alinhou em A e B, ele não vai mais mudar o alinhamento. E o que ele vai fazer agora é para a próxima etapa. Ele vai pegar A e B e vai alinhar com C. Mas A e B ele vai manter unido, junto. Ele não muda mais o alinhamento de A e B.
A mesma coisa que E e F ele vai fazer com G, I e J com K. E depois ele vai ter um alinhamento construído A, B e C. E assim ele vai, etapa a etapa. Tá? Por isso que uma vez criado um gap, o gap é mantido. Né? Uma vez que um buraco, né? Uma vez que ele tem que abrir um buraco para alinhar sequências, ele não desfaz mais aquele buraco conforme ele vai adicionando os novos alinhamentos. Tá? Uma coisa importante é que quando a gente faz um alinhamento, aqui já está é do mesmo artigo, tá? Essa figura aqui. Quando ele faz um alinhamento, é uma coisa que eu não costumo fazer, mas às vezes é aceitável. Tá? Você pega, isso aqui é o que o Clustal tirou, tá, do alinhamento. Então ele fez o alinhamento e daí esse aqui é o dado bruto do Clustal aqui em A. Tá? Em A você tem um dado bruto do Clustal. E tem essa região aqui que é uma região meio bagunçada, né? Você vê assim que tem uns gaps aqui, ó, tá? Mas eles estão desalinhados, tá? Eles não estão exatamente alinhados, né? Então tem aqui um gap e eles não estão exatamente alinhados. Se você tem muita experiência nos alinhamentos, se você sabe exatamente qual é a relação evolutiva das espécies, já, se você tem, né, um bom senso de como é que isso ocorre, é possível você fazer, daí tem programas como o BioEdit, em que você pode editar o alinhamento. Tá? E aqui ele está mostrando um alinhamento que foi editado para que esses gaps agora fiquem alinhados e faça mais sentido. Tá? Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu prefiro manter o dado bruto, tá? Porque geralmente o que acontece é que quando a gente vai fazer análise, esses gaps, de qualquer forma, eles vão ser removidos da sua análise. Tá? Por que isso é removido? Porque você tem aqui dado, por exemplo, aqui para 12 espécies, Aspergillus e o Saccharomyces, tá? Acho que é Saccharomyces aqui. Tá? Quando você tem esses dados aqui para as duas espécies, você sabe que... Voltando que meu celular tocou e eu não estou a fim de regravar tudo de novo, né? Mas você tem dados aqui somente para esses dois e não tem dado para mais nenhum. Como é que você vai fazer depois uma análise de sítios lá, né, de caracteres, tendo só esses dois? É possível de fazer essa análise, tá? Tem lá quando a gente vai fazer uma filogenia, e na aula prática a gente vai fazer isso, você pode escolher ou elimina toda essa região e não utiliza esses caracteres para ninguém, ou você faz uma eliminação parcial, tá? Analisando par a par. Então, quando, por exemplo, aqui, né, Drosophila e C. elegans forem ser analisados, Drosophila tem o dado e o C. elegans não tem, daí ele não usa esse local aqui. Mas quando o Drosophila e o Homo sapiens forem ser analisados, os dois têm, daí ele usa isso aqui para saber se é mais próximo ou mais divergente. Isso pode criar alguns bias, né? Bias é tendência, né? Pode criar algumas tendências, pode criar alguns erros e tal. Por isso o aconselhável é você deletar, né? Usar o que a gente chama de opção de deleção completa de qualquer informação que está faltando. Está faltando informação aqui, por exemplo, né? Se eu fosse fazer uma filogenia de tudo isso aqui, toda essa região aqui, ó, não vai ser analisada. Toda essa região vai ser deletada da minha análise, porque nós temos aqui duas espécies que a gente não tem dados para isso. Por isso que eu acho que fazer essa edição manual não é aconselhável e é meio infrutífero, porque aqui fez todo o trabalho de fazer a correção manual do alinhamento, mas no fim das contas, o que a gente vai fazer na análise é excluir toda essa região aqui e vai acabar fazendo a análise evolutiva somente daqui para cá, né? Que se você vai ver, é idêntico, tá? Então, é possível corrigir o alinhamento? É. É aconselhável? Não, tá? É aquela coisa, poder pode, devemos? Não, tá bom? Então, para finalizar a aula, né? Como é que a gente faz o cálculo daí agora da árvore? Fez um alinhamento e a gente tem que escolher um método de cálculo para calcular quem são os grupos mais próximos, qual é o bootstrap, né? Qual é a confiança da junção daqueles grupos e tal. E existem duas metodologias básicas de cálculo. Uma metodologia é a matriz de distância, que eu mostrei para vocês lá quando eu fiz aquela matriz de distância para juntar
juntar os grupos, tá? O outro método de fazer esse cálculo é o que a gente chama de dados discretos. E daí os programas que usam um método ou outro são completamente diferentes, tá? São programas completamente diferentes. Então, para matriz de distância, nós temos os mais clássicos aqui são o PGMA e o Neighbor Joining, tá? Sendo eu uso muito o Neighbor Joining, tá? Acho que a análise que eu mais uso é o Neighbor Joining. Ela é bem simples, bem fácil de ser feita. Então, o Neighbor Joining e o PGMA, eles utilizam basicamente a porcentagem de similaridade e de dissimilaridade entre as espécies par a par, como eu mostrei, dei o exemplo na aula. Já nos dados discretos, nós temos aqui a máxima parcimônia, máxima likelihood, a máxima verossimilhança e as análises bayesianas, tá? E como é que eles fazem aqui? Com os dados discretos, eles pegam agora sítio a sítio, tá? Cada um dos sítios, e ele constrói uma árvore para aquele sítio lá. Mesmo que vai ter muitas ambiguidades, no final das contas, ele constrói essas árvores cheias de ambiguidades para cada sítio. Então, se você está analisando 3 genes de 1000 nucleotídeos cada gene, né, agrupados, e daí você está analisando 3.000 nucleotídeos, você tem 3.000 sítios. Ele vai construir 3.000 árvores, uma árvore para cada sítio. E uma coisa, geralmente quando a gente faz a análise, a gente pede para que ele faça réplicas, tá? O normal é a gente pedir 1000 réplicas, 5.000 réplicas, 10.000 réplicas. Porque pode ser que ele faça uma análise e daí depois ele vai fazer um cálculo de novo e tem outros detalhes que ele analisa que dá diferente. Então ele vai fazer 1000 réplicas e vai ver qual é o resultado mais frequente ali de todas aquelas réplicas, tá? Então, quando você faz aqui uma análise bayesiana de máxima parcimônia, ele vai fazer uma árvore para cada sítio e ele vai fazer 1000 réplicas para cada sítio. Então, se tem 3.000 sítios para serem analisados, ele faz 3.000 árvores, mais 1000 árvores para cada sítio vai dar 3 milhões de árvores para serem analisadas, tá? Daí agora vocês vão ver aqui quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Então, a matriz de distância, a vantagem é simples e rápido. Você consegue fazer no notebook, em computadores simples, tá? Dá para fazer as análises de distância. Já os dados discretos, você vai tem como vantagem, né? É que você vai ter muita informação, pois você vai ter informação de evolução para cada sítio. Agora, a desvantagem dos dados discretos é que é muito demorado, tá? Dependendo do tanto de informação que você tem, pode levar 10, 15, 20 dias fazendo análise. Isso num servidor parrudão. Então é demorado e exige um servidor bem parrudo. Tipo, no ICB nós temos o Sagarana, né, na UFMG, tá? Para fazer esse tipo de análise. Já a desvantagem da matriz de distância é que ele vai te dar as informações, apenas a relação evolutiva simples. Ele não te dá a evolução sítio a sítio. Tá? Então ele vai te dizer assim, quem é mais relacionado com quem e qual é a confiança daquilo. Mas ele não te dá as informações refinadas de cada um dos sítios ali. Tá? Então, quando usar cada um desses métodos? Depende da pergunta que você tem. Tá? Então, se você quer estabelecer de uma forma simples relações evolutivas entre populações, entre espécies, entre genes, e não quer realizar análises mais profundas, só quero saber quem relaciona com quem. Então você vai fazer uma matriz de distância. Tá? Um Neighbor Joining vai resolver a tua pergunta, vai responder as tuas hipóteses. Tá? Agora, se além de estabelecer relações evolutivas, você deseja saber quais são as regiões que estão evoluindo diferente, né? Se uma região está evoluindo mais rápida do que outra, se você tem um sítio ativo, né? Então às vezes você tem os genes lá, daí você quer saber, olha, será que o sítio ativo aqui está evoluindo diferente na espécie A em relação à espécie B? Será que tem uma população que tem sítios específicos de evolução que estão sendo selecionados ou não estão selecionados? Ou seja, você tem uma análise muito mais profunda para ser feita. Então, os dados, a análise de dados discretos é a mais recomendada. Tá? Um exemplo do meu trabalho. Apesar de eu trabalhar com relações evolutivas de genes, geralmente eu só quero saber as relações de ortologia e paralogia. Então, qual é a origem deles? Então, se eu quero só saber a origem deles, eu só quero saber quem relaciona com quem. Por isso eu uso muito o Neighbor Joining. Tá?
Agora, se eu estivesse fazendo uma relação evolutiva de genes e eu quero saber, vou fazer uma análise evolutiva de genes de detoxificação de inseticida. Nesse caso, talvez uma máxima parcimônia ou uma análise bayesiana fosse mais adequada, porque a análise bayesiana vai analisar sítio a sítio, e daí você tem o sítio ativo lá, que é o que degrada o composto ativo dos inseticidas, e isso evolui muito diferente de outras regiões do gene. E daí a análise bayesiana vai levar isso em consideração, porque ela vai detectar, opa, tem aqui o sítio ativo do gene, né? Está evoluindo muito diferente de qualquer outra coisa. E daí você pode ter convergências evolutivas e tal. E a análise bayesiana vai detectar isso. E daí eu vou conseguir ver que regiões dos genes estão evoluindo de forma diferente, ou que regiões do gene estão convergindo, né, dependendo aí do que eu estou avaliando. E daí por isso, nesse caso, uma análise bayesiana seria mais adequada, tá? Para esse tipo de pergunta. Então, você saber qual é a pergunta, você sabe se você vai querer dirigir uma Ferrari ou se você quer dirigir um Fusca, né? Vou dizer assim que Neighbor Joining é um Fusquinha, né? É o nosso Fiat Uno do dia a dia. Eu quero usar um carro para ir para a universidade e voltar da universidade. Beleza, o Fiat Uno vai te resolver a situação numa boa. Não, eu quero participar de corridas. Então agora você vai precisar de uma Ferrari, porque, né, embora a Ferrari possa te levar para a universidade e voltar, ela faz muito mais do que isso. Tá? Então é isso que eu falo muitas vezes quando eu vejo muita gente fazer estudos de, eu quero fazer um estudo de população para saber a relação das populações e utilizar a análise bayesiana. Eu falo, olha, beleza, você usou análise bayesiana, você respondeu a sua pergunta. Só que não era necessário, tá? Você poderia ter respondido a sua pergunta usando um neighbor joining que você responderia em 5 minutos no teu computador pessoal, enquanto que a análise bayesiana você ficou 10 dias aguardando num servidor, tá bom? É isso, gente, né? A aula acabou, são só 15 slides, mas é muita coisa para falar. Depois a gente tira dúvidas, a gente conversa mais. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Falou!